Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao RDTV. Hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios o deputado federal Valtenir Pereira. Deputado, seja muito bem-vindo. A gente já começa com uma pergunta, né? O deputado Carlos Bezerra se licenciou aí por 120 dias em abril. Então a gente está se aproximando aí na metade do seu mandato, né? Como que o senhor avalia esse período? Bom, é um prazer estar aqui no Grupo RD News. Quero agradecer essa grande oportunidade. E falando em oportunidade, eu recebi aí uma oportunidade do deputado Carlos Bezerra, que é o titular, de estar na Câmara dos Deputados por 120 dias e poder colocar a experiência que a gente acumulou de 3 mandatos consecutivos a serviço do povo de Mato Grosso. Nesse período, né, que eu estou na primeira suplência, a gente não parou de fazer política, até porque a gente é demandado pelas bases. Estou ajudando a organizar a chapa de deputado estadual do MDB, estou ajudando o deputado Carlos Bezerra a organizar a chapa de deputado federal, e o partido está muito focado em sair forte nas eleições de 2022, assim como saiu muito forte nas eleições de 2020. E nesse período aí que nós estamos aproximando já de 60 dias, de metade dessa licença, temos nos dedicado muito, recebido prefeitos, vereadores, lideranças como um todo, que levam as demandas a Brasília ou traz aqui em Cuiabá, para que a gente, como deputado, dê os encaminhamentos necessários para atender a população. Então, assim, estou muito contente com essa oportunidade e vamos continuar trabalhando, arregaçar as mangas, suar a camisa e trabalhar pelo nosso povo e nossa gente do estado de Mato Grosso. Deputado, essa é a segunda vez que você assume aí como suplente, né? A primeira foi lá em 2019. A gente está vivendo tempos diferentes com relação a 2019, a gente está passando por uma pandemia, né? Como que foi? Como o senhor avalia essa primeiro mandato aí em 2019 e agora, né? Como que está sendo fazer essa administração hoje durante uma pandemia? Isso. Em 2019, eu assumi praticamente em março. Então, encerrou meu mandato em fevereiro. Março, um mês depois, eu retornei à Câmara pelo período de 4 meses. Então, consegui dar continuidade, né, naquele trabalho de concretização das nossas ações que estavam em pleno andamento e foram interrompidas com a, a nossa derrota nas eleições de 2018. Então, foi um período muito bom também, importante, interessante. Trabalhamos a unificação das eleições, né, onde a gente faria uma eleição só a cada 4 anos, de vereador a presidente da República, mas acabou não prosperando essa prorrogação de mandato, essa unificação de mandatos, né? E fora outras coisas mais que a gente ajudou lá e concretizou, garantiu mais investimento. Por exemplo, eu tive a oportunidade de, naquela ocasião, arrumar 3 milhões de reais para a Prefeitura de Jucimeira, que pavimentou praticamente toda a cidade. Era um anseio de mais de 20, 30 anos. Prefeitos entraram, prefeitos saíram, prefeitos entraram, outros saíram, e só através do prefeito Moisés Santos é que a gente conseguiu concretizar, né, esse asfaltamento da cidade, e foi fruto do trabalho lá dos 4 meses que nós estivemos à frente do mandato do deputado Carlos Bezerra, que me deu aquela oportunidade naquela ocasião. E qual é a diferença hoje do mandato, daqueles 4 meses de 2019 para os 4 meses de 2021? Muita coisa diferente, né? Nós estamos numa plena pandemia, com possibilidade de uma terceira onda, né? Com mutações do vírus, né? E cada vez mais essa mutação mais perigosa, né? Mais letal, né? Então é uma grande preocupação e mudou, porque você votava no plenário, dentro do plenário, fisicamente. Hoje você está home office. Embora, nesse período, eu estou fazendo questão de ir, porque com 4 meses é importante estar lá presente, acompanhando, indo e voltando, né, voltando aqui e tal, mas a grande maioria dos parlamentares estão votando das suas bases, né? Então, mudou muito, né? As comissões não funcionam como estavam funcionando, apesar de poder fazer audiência pública via online e tudo mais, telepresencial, né? Mas não é a mesma coisa quando você
estar lá próximo, escutando, conversando. No pós-audiência pública, você pode, alguma dúvida, conversar, ter uma conversa de pé de orelha com o debatedor e tudo mais. Então, muitas mudanças, mas o mais importante é o foco, é você trabalhar para melhorar a vida das pessoas. Como a pandemia nos impõe essas dificuldades, mesmo assim a gente vai trabalhar para poder encaminhar e fazer o melhor. Deputado, talvez a gente possa colocar assim, né, mas a PEC 22, né, de 2011 é um dos temas grandes aí do senhor da sua vida política, né, que prevê uma valorização aí dos agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias, né. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre o que é a PEC 22 e como está sendo esse momento, né, que ela voltou a ser retomada as discussões pela L e pelo Tribunal de Contas do Estado. Isso. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias são aqueles profissionais da saúde que vão visitar os moradores, orientando como prevenir de doenças e como ter um comportamento adequado para ter qualidade de vida. Então, por exemplo, os agentes de combate às endemias orienta o combate ao mosquito da dengue, do chikungunya, né? Essas doenças transmissíveis, que tem vetores que transmitem, né? O barbeiro, a doença de Chagas, para evitar esse tipo de doença. Então, os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate à endemia têm esse foco, que é as doenças que o meio ambiente transmite ao humano, às pessoas, né? E os agentes comunitários de saúde são aqueles que orientam você cuidar da pressão, cuidar para não ter diabetes, ou se tem diabetes, como conviver com qualidade de vida. Então, são os profissionais fantásticos que ajudam na atenção básica. Quando você tem uma atenção básica que funciona, né, ajuda a evitar que a pessoa fique doente, ajuda a evitar que haja internação lá na ponta. Então, os agentes comunitários de saúde, os agentes com endemia, fazem um belíssimo trabalho. Agora, a valorização desses profissionais é quase zero, praticamente zero. São pessoas que ganham um salário mínimo e meio, ganham muito pouco. Então, nós apresentamos uma PEC já em 2009, que aí acabou saindo a Emenda Constitucional 63, através do nosso debate, em que a União, né, prestará assistência financeira aos municípios para bancar o piso salarial nacional. Mas nós não estamos contentes só com essa menção, porque fica muito aleatório, né? Fica muito de qualquer jeito, não tem uma coisa objetiva. Então nós colocamos na nossa PEC, a PEC 22 de 2011, que tramitou esses 10 anos, já está pronta para ir à votação no plenário, né, para ela poder ir para o Senado e depois transformar numa emenda constitucional. Nós queremos que nenhum agente comunitário de saúde, nós queremos que nenhum agente de combate às endemias ganhe menos que 2 salários mínimos. Veja, nós não estamos congelando em 2, nós estamos dizendo, não ganhará menos que 2 salários mínimos. Pode ganhar 2, 2,1 de salário, 2,5 de salário, 3 salários, e isso é perfeitamente possível, porque não é uma lei federal, não é uma lei estadual, não é uma lei municipal que está definindo isso. É uma emenda à Constituição. Então, na Constituição, o Supremo já decidiu que você não pode indexar o salário de ninguém, usar o salário mínimo como indexador. Mas, se estiver no corpo da Constituição, isso é permitido. É a súmula 4 do Supremo. Então, o Supremo já decidiu isso. Então, esse texto da nossa PEC, esse texto não é inconstitucional. Então, nós estamos absolutamente tranquilos e agora nós estamos fazendo gestão para ver se consigamos pautar essa PEC para poder votar em plenário, porque ela já está pronta. E, através dela, aglutinar outras PECs, tem mais uma outra PEC. Lá a gente aglutina os textos, faz um texto aglutinativo global, juntando o texto da PEC 22 e das outras PECs, tudo junto, e aí a gente aprova e avançamos rumo à valorização dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à endemia. Então, nesses 4 meses nós estamos concentrados, junto com a CONAX, junto com a FENACE, trabalhando no sentido de convencer essas instituições
que o melhor para os agentes comunitários de saúde e para os agentes com academia é aprovar a PEC 22, aonde o texto está lá. Nenhum agente comunitário de saúde, nenhum agente com academia ganhará menos que 2 salários mínimos. Deputado, o senhor encaminhou um pedido de audiência aí ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, né, para tratar da fixação do preço do medicamento para a atrofia muscular espinhal. Gostaria de saber do senhor qual a importância desse assunto e qual a sua motivação, deputado? Isso. Olha, esse pleito, a atrofia muscular espinhal, a AME, é uma doença rara, é uma doença temida, mata as crianças que nascem com esse defeito genético antes de completar 2 anos de vida. Por quê? O que é isso? O pai manda uma cópia, a mãe manda o outro. De um DNA. Quando as 2 cópias colam, perfeito, a pessoa é perfeita. Quando apenas uma cópia cola, a pessoa tem atrofia muscular espinhal, mas não se manifesta. Então, esse DNA, mesmo uma cópia, produz o DNA, proteína suficiente para alimentar os neurônios motores. Ok. Agora, quando nenhuma das 2 cópias cola, vamos dizer assim, naquela né, um sisteminha que tem, que mostra o que é o DNA, que são vários DNAs que a gente tem no corpo, quando não cola esse DNA o corpo deixa de ter proteína para alimentar os neurônios motores, e aí os neurônios começam a morrer. E aí isso enfraquece os músculos dos braços, os músculos da perna, aliás, os músculos do corpo por completo. Mas o pior é o problema da deglutição, que é os músculos, vamos dizer assim, da deglutição e da sucção, e principalmente os músculos responsáveis pela respiração. Então essas crianças vão a óbito por insuficiência respiratória, que aí dá parada cardiovascular e acaba morrendo. E geralmente faz-se uma traqueostomia. Aí a criança vegeta viva, porque o neurológico dela, né, a parte neurológica está perfeita. Ela escuta, ela ouve, ela interage, ela tem inteligência. O problema é a questão muscular. Então essas crianças acabam morrendo. E em 2019 surgiu a correção desse defeito genético, porque foi desenvolvido em laboratório um DNA, o DNA faltante, que você adiciona esse DNA no corpo da criança, e aí a partir de então esse DNA passa a produzir essa proteína que até então não estava sendo produzida, e aí começa a alimentar os neurônios. Os neurônios perdidos, eles podem ser regenerados, e aí a criança começa a recuperar os movimentos que ela não tinha, ou movimentos perdidos, ou começa a ter aquisição de movimentos que ela ainda não tinha tido. Com isso, a criança melhora muito, né? É claro que é uma medicação nova, ela começou a ser desenvolvida a partir de 2011, 2017 que foi feito os estudos clínicos em humano. Nós temos visto aí a vacina contra o Covid em estudos clínicos com humanos. Então, nesse caso, a partir de 2017 que foi feito estudos clínicos com humano, e essas crianças hoje estão com 5, 6 anos, estão muito bem, né? Muito bem, com muitas aquisições, com bons movimentos. Então, no Brasil já foi aprovado pela Anvisa, agora nós precisamos resolver a precificação, é o preço da medicação. Hoje o preço desse medicamento é 2.125.000 dólares para você comprar nos Estados Unidos e trazer para o Brasil, né? E no Japão foi organizado, o Japão aprovou e precificou em 1.550.000 dólares, né? Então hoje as crianças brasileiras só estão tendo acesso a essa medicação através de ações judiciais. E isso está sendo muito caro para o Sistema Único de Saúde. E o Sistema Único de Saúde, com a precificação logo acontecendo já, vai poder adquirir essa medicação bem mais barata que 2.125.000 dólares. Então, esse é o motivo que a gente pediu a agenda para poder agilizar. Você tem uma legislação muito avançada para as terapias serem aprovadas na Anvisa, mas você está com uma legislação muito atrasada para você precificar na CMED, que é a Câmara de Regulação de Preços de Medicamentos.
Então, diante dessa circunstância, o relator desse processo, porque aí é o ministro da Justiça, ministro-chefe da Casa Civil, ministro da Economia e ministro da Saúde. Esses 4 ministros é que vai decidir agora, em última instância, o preço dessa medicação. Então, estou indo atrás do relator, depois eu vou buscar os outros 3 ministros, falar pessoalmente com eles, para pedir para precificar, para que as crianças brasileiras possam ter acesso a essa medicação com maior rapidez e o Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde, possa atender essas crianças com mais economia e mais qualidade, porque quanto mais cedo a criança toma essa medicação, ela repõe esse DNA, mais rápida ela tem para se recuperar. Deputado, aí no âmbito nacional, né, estamos discutindo, principalmente no Congresso, a PEC 32 de 2020, né, a proposta de reforma administrativa. Qual que é a opinião do senhor sobre esse assunto? Olha, nós precisamos fortalecer a institucionalidade. Isso significa fortalecer as instituições. Instituições fortalecidas depende de servidor valorizado, depende de servidor com as suas prerrogativas bem definidas, preservadas. E eu percebo nessa PEC 32 há uma fragilização das instituições. Né? Por exemplo, tem ideias de você tirar a vitaliciedade da magistratura do Ministério Público. Tem ideia para tirar a questão da estabilidade do servidor. Então, isso são instrumentos que garantem, por exemplo, a força das instituições. E hoje nós estamos vivendo uma crise do CPF. Porque quando um servidor público dá um parecer, né, e para que o gestor possa tomar uma decisão com tranquilidade, e amanhã venha a ser questionado esse parecer do servidor, é o CPF dele que fica em risco. Mas ele tem a estabilidade para poder se assegurar. Mas a partir do momento que você arranca essa estabilidade, as coisas não vão funcionar. Então eu tenho muita preocupação com essa PEC 32, eu sou membro da comissão especial, né? E então a gente precisa ficar muito atento para que a gente não fragilize o servidor público. E fragilizando o servidor público, nós estamos fragilizando as nossas instituições. Deputado, outro assunto polêmico aí é com relação à privatização da Eletrobras, né? O senhor votou contra. O senhor poderia explicar a sua motivação? Isso. É o seguinte, a privatização, veja, é uma questão muito estratégica para o Brasil. Energia, hoje, é uma questão estratégica para qualquer nação. E você pegar essa questão muito estratégica e colocar na mão, vamos dizer assim, da iniciativa privada, é um risco muito grande. Né? Então, eu tenho muito receio e por conta disso é que a gente votou contra. Mas, infelizmente, não conseguimos evitar que não fosse privatizada. Vamos dizer, está autorizada a privatização. Agora vai começar os leilões e tudo mais. Eu tenho, né, que alguns setores da economia, que o Estado está envolvido, você possa abrir mão. Por exemplo, as rodovias, isso ajuda bastante, apesar do exemplo que nós temos hoje em Mato Grosso, não é um exemplo ideal, porque a Rota Oeste, ela ganhou a licitação, houve a terceirização aí, a privatização, vamos dizer assim, da BR-364, da divisa de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, Sonora, até Sinop, um pouco depois de Sinop. Mas os ganhos que se pretendiam obter com essa privatização não tivemos. Por exemplo, era para estar tudo duplicado, esses 700 quilômetros, e nós só temos praticamente aí, se tiver uns 300 quilômetros, né? Menos da metade é que está duplicadas. E está duplicada porque ainda é dinheiro público. Por exemplo, de Rondonópolis ao Posto Gil, é de responsabilidade do DENIT, ainda com dinheiro público. Né? Então, o que a Rota Oeste fez só foi de Rondonópolis até Sonora, porque ele tinha no contrato que cumprir
20% do 10% do trecho, mais ou menos, eles tinham que duplicar para começar a cobrar pedágio. Então eles fizeram rapidinho. Aí começaram a cobrar o pedágio. Você anda na estrada, a estrada não está sendo bem cuidada, o capim está alto. Quer dizer, então nós temos uma experiência ruim com privatização. Aqui um exemplo na porta de casa, que é aqui a BR-364, a BR-163 lá da divisa de Mato Grosso do Sul, passando por Rondonópolis, Cuiabá, Posto Gil, Sinop. De Posto Gil a Sinop não tem né, a rodovia estreita, muito movimento de caminhão. Então, assim, aí quando você vai transportar para a Eletrobras, que é uma coisa estratégica, energia é estratégia nacional, e privatizar, aí eu tenho minhas preocupações, por isso eu votei contra a privatização. O senhor quiser aproveitar também um momento para justificar um outro voto que o senhor teve, né, dessa vez favorável a proposta que revisa a lei da improbidade administrativa, né? A Câmara dos Deputados aprovou essa proposta, limitando a punição para agentes públicos que apenas agirem com dolo, né? O senhor poderia justificar também? Isso. Veja, a lei de responsabilidade, a lei de improbidade administrativa, ela é de 1992. Então, portanto, em 2002, 10 anos, 2012, praticamente 30 anos, né? E nesse período, ela engessou muito, mas engessou por demais a administração pública. Por que engessou? Hoje nós temos a crise do CPF. E o que é a crise do CPF? Né? O servidor lá, um técnico, um engenheiro, né, um administrador, um economista que tem a responsabilidade de, ao receber uma demanda, dar um parecer favorável ou desfavorável para firmar um convênio, para o poder público firmar um convênio com a prefeitura, né, com o governo do estado, ou firmar com a iniciativa privada, ele tem muito receio, porque você tem os órgãos de controle extremamente preparados, aonde você tem técnicos que têm mestrado, doutorado, uma exigência de excelência, e você tem as prefeituras, né, com os técnicos em início de carreira, e aí com exigências estratosféricas, e tudo isso que você não obedecer o que os órgãos de controle estão determinando, você está passivo a responder por improbidade administrativa. Ao responder pela improbidade administrativa, primeiro, você tem um prejuízo, porque você tem que pagar advogado para poder defendê-lo. E a partir desse momento, se chegar ao final, você pode até ter suspensão, multa, ou ao final até perder o cargo que você fez o concurso público. Então a gente entendeu que a lei de improbidade administrativa lá de 1992, ela estava excessivamente exigindo qualquer situação que desse, qualquer curto-circuito formal, a pessoa responde por improbidade. Então chegamos à conclusão que era interessante o seguinte: se houver dolo, vontade livre e consciente de praticar um ilícito que dê prejuízo ao erário, aí sim você responde por improbidade. Tá? Agora, se você praticou um ato que não estava conforme uma determinada recomendação, né, você não pode responder por improbidade administrativa. E outra coisa, a finalidade do ato, né, eu fico punindo o meio e não o fim. Se a finalidade do ato atingiu o seu objetivo, você conseguiu investir o dinheiro, né, para poder melhorar a vida das pessoas, não teve desvio, não teve nada, por que você vai responder por improbidade administrativa? Tem um ditado que eu aprendi na escola: a ordem dos tratores, que a gente brincava, não altera o viaduto. Quer dizer, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se houve benefício para a população, não teve desvio, não teve dolo, que é vontade livre e consciente de causar prejuízo ao erário, por que essa pessoa tem que responder a uma improbidade administrativa? Ficar, vamos dizer assim, uma espinha de peixe na garganta por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos para poder resolver? Então você fragiliza. E eu posso dizer isso com absoluta tranquilidade.
quantas emendas perdidas que você indicou e aí a pessoa não dava o parecer favorável, porque, vamos dizer assim, o gestor tinha que ter entregue o projeto ontem, entregou hoje. Aí o servidor dizia o seguinte, não entregou no prazo, perde o recurso. Mas, pô, onde que tem dolo, onde que tem desvio, onde que tem prejuízo para a administração? Onde tem desvio de dinheiro público? Não tem. Mas o que ele fazia? Não, se eu der um parecer aqui favorável, amanhã eu estou respondendo por improbidade. Então, olha aqui, ó, derruba, não manda o dinheiro para fazer o posto de saúde, não mande o dinheiro para fazer a creche, né? Não mande o dinheiro para comprar o aparelho de tomografia. Por quê? Porque o prefeito perdeu o prazo por um dia. É uma questão formal. Então, se você organiza uma lei de improbidade administrativa, esse servidor vai te dar o parecer favorável. Não, apesar de ter tal, mas o que importa é que o dinheiro chegue lá na ponta e seja investido corretamente. E pronto, e ele não vai responder por improbidade, porque não tem desvio. Mas hoje, do jeito que está a lei de improbidade administrativa, todo mundo, não tem um prefeito que não sai do seu mandato aí com cerca de 20, 30 ações de improbidade administrativa, né? Então a gente deu uma desbastada, deu uma organizada na lei de improbidade administrativa para que a administração possa andar corretamente, tranquilamente e poder fazer as entregas que a população espera do prefeito e também dos servidores de carreira, dos servidores públicos. Deputado, recentemente vazou um áudio aí pesado do Mauro Mendes contra o veterano Carlos Bezerra, né? Como que está a relação do MDB aí com o governador? Esse áudio é um processo muito normal, de um bate-papo, de um debate muito tranquilo, assim, não vejo nada que seja fora da normalidade. A relação é muito boa, os deputados estaduais, nós temos 3 cadeiras na Assembleia, que é a deputada Janaína Riva, o doutor João de Tangará e também o Tiago Silva de Rondonópolis, 3 deputados extremamente atuantes que ajudaram e estão ajudando o governador Mauro Mendes e o vice-governador Otaviano Pivetta a fazer as mudanças que Mato Grosso estava precisando. E hoje tem dinheiro em caixa para fazer investimento. Então a relação é das melhores. E vamos continuar ajudando a melhorar a vida das pessoas, né, através das leis, dos projetos na Assembleia Legislativa. Então o MDB está absolutamente tranquilo para ajudar aí o governador Mauro Mendes e o vice-governador Otaviano Pivetta. Deputado, com relação ao também deputado Juarez Costa, né, o que aconteceu para que ele até ameaçasse sair do partido aí? Olha, o deputado Juarez Costa é uma liderança importante do país, do PMDB, do partido. É uma liderança com trabalhos prestados, tanto dentro do MDB, no exercício de mandatos conquistados no MDB. Então, é uma liderança importante, nós acreditamos na sua reeleição e acredito que nada que um bom bate-papo, um bom diálogo, não possa resolver um eventual mal-entendido que tenha pelo meio. Então, assim, é uma liderança que nós queremos no MDB e vamos trabalhar para que nós possamos montar uma chapa forte para eleger 3 deputados federais e que ele seja um dos 3 eleitos, até porque ele tem serviço prestado para Sinop e também para o estado de Mato Grosso. Então, isso é uma questão interna que a gente vai estar conversando e ajustando e avançando, porque é uma liderança importante para nós. Perfeito. Deputado, estamos encaminhando para o nosso encerramento. Tem algo que eu não tenha perguntado que o senhor queira falar? Não, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder conversar, falar de assuntos importantes aí, do trabalho que estamos realizando lá na Câmara dos Deputados nesse período de 4 meses. E a gente vai continuar lutando, trabalhando, para que no ano que vem a gente possa se apresentar novamente, disputar a eleição de deputado federal e com o apoio, né, com as bênçãos de Deus e com o apoio da população mato-grossense, retornar ao cenário nacional e poder qualificar a bancada de Mato Grosso com dedicação, com muito trabalho, com muitas realizações, ajudando os municípios e principalmente o nosso povo e nossa gente.
Muito obrigado. Obrigado, deputado. Nós que agradecemos, as portas estão sempre abertas. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe o trabalho do RDTV no YouTube. Um abraço.